Tudo bem, estou tentando avisar. Se você vir alguma dessas plantas, não a toque. O que faríamos sem as plantas? Elas produzem o oxigênio que respiramos, são fontes de alimentos saudáveis e ainda são lindas de se ver. Mas nem todas as plantas crescem para tornar esse mundo um lugar melhor. Algumas podem até matar. Então, se você vir alguma das plantas desse vídeo, seja durante uma viagem, uma caminhada ou até mesmo no jardim de alguém, fique o mais longe possível. Sua curiosidade pode custar sua saúde ou, na pior das hipóteses, sua vida. O negócio aqui é sério, hein? Antes de descobrir quais plantas assassinas você deve evitar, certifique-se de clicar no botão de inscrever-se. Temos muitos vídeos úteis e informativos, como este, que são publicados diariamente no Lado Incrível da Vida. Por isso, não se esqueça de tocar a campainha para ativar as notificações das postagens. Dessa forma, você não vai perder nada, nem mesmo as plantas assassinas. Tudo bem, vamos aos suspeitos prováveis. Número 1. Dieffenbachia, também conhecida como Comigo Ninguém Pode e Anhangapara. Dieffenbachia é uma planta tropical nativa das Américas do Sul e Central. Mas se você acha que é apenas uma planta exótica extremamente rara, está redondamente enganado. Na verdade, a Comigo Ninguém Pode é uma planta de casa comum. Muitas pessoas cultivam essa planta por não necessitar de muitos cuidados. Ela exige pouca manutenção e ainda recompensa o pequeno trabalho com folhas grandes e bonitas. Não é nenhum segredo que a Comigo Ninguém Pode é uma planta tóxica, até seu nome popular faz uma alusão à sua péssima reputação. Mas você não deve sair acreditando em todas as histórias malucas online sobre essa planta, matando qualquer um que cruze por ela. Na maioria dos casos, a Dieffenbachia não é mortal para pessoas. No entanto, isso não significa que você não deva ser cauteloso em relação a ela. Em todas as partes da planta há pequenos cristais em forma de agulha de oxalato de cálcio, chamados ráfides. Seu principal objetivo é proteger a planta dos herbívoros. Você sabe, os comedores de plantas. Mas isso não é tudo. Segundo os biólogos, ela contém outras toxinas defensivas além do oxalato de cálcio. Então, que perigo essa planta pode representar para as pessoas? Será que temos P's suficientes nessa última frase? Vamos imaginar que você decida mascar uma de suas folhas. Neste caso, você experimentará salivação excessiva e uma forte sensação de queimação na boca. A seguir, seus lábios, língua e garganta vão inchar. O inchaço pode resultar em dificuldades para respirar, engolir e falar. Sabe-se que quando ingeridas, as folhas de Dieffenbachia causam náusea, vômito, diarreia, rouquidão e bolhas na língua. Foi mal, hein? Você também deve evitar tocar nas suas folhas. Se um pouco da substância tóxica dumbicaína chegar às suas mãos, pode agravar a irritação na pele. E se você esquecer que acabou de tocar em uma planta tóxica e esfregar seus olhos, esteja preparado para muita dor e queimação. E o que é ainda pior, a toxina pode danificar sua córnea, a camada externa dos olhos. Os efeitos do envenenamento por Dieffenbachia são desagradáveis, mas felizmente eles geralmente não são sérios demais. Você pode sofrer de dor intensa e desconforto em sua boca por alguns dias, mas depois esses sintomas desaparecerão sozinhos. Infelizmente, alguns envenenamentos por Comigo Ninguém Pode resultam em mortes, mas esses casos são raros. Ainda assim, é crucial saber o que fazer se alguém, como uma criança, provar uma folha ou duas dessa linda planta. Primeiro de tudo, lave a boca com um pano úmido e frio e faça uma esfoliação completa nas mãos. Se esfregou o suco da planta nos olhos, lave-os também. Em caso de ingestão, é importante beber um pouco de leite, mas se a pessoa não consegue engolir, não dê nada oralmente. Fique de olho e, se piorar, chame os serviços de emergência imediatamente. Número 2. Mamona. A planta de mamona é usada para inúmeros fins medicinais. Por exemplo, o óleo de rícino tem sido usado há séculos como um remédio natural para a constipação, graças às suas propriedades laxativas. Sementes de mamona sem a casca têm sido usadas para tratar sífilis, lepra e constipação também. Sabe-se até que esta planta já foi usada como uma forma de controle de natalidade.
Ao mesmo tempo, a mamona é muito mais perigosa que a Dieffenbachia. Bem, não a planta em si, mas a casca de seus grãos. Ela contém um veneno mortal chamado ricina. Esta é uma das substâncias mais tóxicas conhecidas pela humanidade. É por isso que as sementes da mamona são extremamente perigosas para insetos, animais e pessoas. Se uma pessoa engolir um único grão com seu revestimento externo, já estará em perigo. Os sintomas de intoxicação por ricina incluem náusea, diarreia, vômito e dor abdominal. Estes sinais aparecem poucas horas após a ingestão da semente. Vômitos e diarreia, geralmente com sangue, não param por vários dias, levando a uma queda na produção de urina e na pressão arterial. Por isso, a pessoa afetada está em risco de desidratação, choque, insuficiência hepática e renal, dano pancreático e, por fim, morte. Sementes de mamona são especialmente perigosas para as crianças. Isso não é coisa para brincar, obviamente. Se uma vítima não morrer dentro de 3 a 5 dias, ela provavelmente se recuperará. Além disso, se uma semente intacta for ingerida e não for mastigada, as chances são de que a semente apenas passe através do trato digestivo sem causar nenhum dano. Mas se a casca da semente se romper, a ricina pode escapar e envenenar o organismo. A propósito, mesmo o óleo de mamona, aparentemente inofensivo e realmente útil, pode se tornar tóxico se você o mantiver na boca por muito tempo ou se o consumir em grandes quantidades. Número 3. White Snake Root ou sanicle branco. O sanicle branco cresce principalmente nos Estados Unidos e no Canadá. É uma planta bastante alta, atingindo cerca de 90 centímetros a 1,5 metro de altura. A planta em si parece muito bonita e inocente. No verão e no outono, ela fica coberta de pequenas flores brancas que crescem em belos buquês. É realmente adorável e altamente venenosa para pessoas e animais. O sanicle branco contém tremetol, um álcool tóxico. Bovinos que passam em locais onde tem essa planta em abundância correm o risco de sofrer de fraqueza, constipação, tremores musculares e, eventualmente, morte. Mas o que é ainda pior, a toxina do tremetol pode causar envenenamento nas pessoas através do consumo direto e da contaminação indireta. Por exemplo, se você beber o leite ou comer a carne de uma vaca envenenada, pode ficar com a doença do leite, que se caracteriza por fraqueza, perda de apetite, náusea, desconforto abdominal, vômitos e constipação. Se o envenenamento for muito grave, pode causar convulsões, coma e morte. De fato, a doença do leite foi a causa de milhares de fatalidades entre os colonos americanos do Centro-Oeste no início do século XIX. Número 4. Planta de tabaco. A maioria das pessoas hoje em dia está bem ciente dos perigos dos produtos feitos com tabaco, como cigarros ou rapé. Mas muitas pessoas não sabem que a planta em si também prejudica os agricultores. As folhas verdes da planta contêm nicotina, que pode atuar como veneno. E não é preciso queimar a planta para ser envenenado. A nicotina pode ser absorvida através da pele, especialmente em situações de umidade, como quando chove ou se o trabalhador está coberto de suor. Como resultado, pode ocorrer um envenenamento grave por nicotina, também conhecido como doença da folha verde do tabaco. Os sintomas de intoxicação por nicotina incluem tontura, náusea, dores de cabeça, fraqueza e vômitos. Na maioria dos casos, os trabalhadores das plantações de tabaco não têm nenhuma proteção e as condições em que trabalham são perfeitas para o desenvolvimento da doença da folha verde do tabaco. Na verdade, um trabalhador normal de uma plantação entra em contato com a mesma quantidade de nicotina que você encontra em 50 cigarros. Depois que a temporada de colheita termina, o sangue dele contém tanta nicotina quanto de um fumante inveterado. Isso enfraquece imensamente o sistema imunológico, abrindo caminho para todos os tipos de doenças, como o câncer. Mas então, por que ainda estamos colhendo essa planta? Alguém me explica, por favor? Como bônus, gostaria de apresentar para vocês a Audrey 2, a planta carnívora da pequena loja dos horrores. Só que não, pois ela não é real, e além disso, as outras plantas ficariam com inveja. Oh. E então, você já viu alguma das plantas venenosas descritas nesse vídeo?
Talvez saiba de algumas outras? Deixe-nos saber nos comentários. Se este vídeo ajudar você a ter mais cuidado no futuro, dê um joinha e compartilhe-o com seus amigos. Mantenha-se saudável e seguro no lado incrível da vida.